E aí pessoal, aqui é o professor Lúcio, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser sobre Thomas Hobbes, um autor que é muito importante para nós, sobretudo para entender o papel do contrato social, entender, digamos de alguma forma, a ideia de uma Constituição moderna, entender o quanto os pactos têm relevância dentro da ideia do direito moderno e o quanto a ideia de justiça, né, que é pautada nessa ideia de pacto, tem influências nos nossos dias, sobretudo quando a gente vai, né, desenvolver a ideia do positivismo jurídico, né, naquela ideia de que a norma é o núcleo central de uma organização normativa. Então é bem importante para nós prestarmos atenção no que o autor nos ensina. Tá? Então, a minha sugestão para vocês, de certa forma, é que vocês leiam a obra Leviatã, né, que é de 1651, e leiam a obra do Cidadão, de 1642. Tá? Essas duas obras, digamos assim, são necessárias, né? Elas não são suficientes, é preciso ler mais obras, é preciso ler mais artigos, mas para que vocês tenham uma compreensão razoável sobre o autor. Lembro que essa obra eu li na época da graduação, Leviatã, que é de 1651, e do Cidadão eu li na época do mestrado. Tá? Muita gente confunde até, diz assim, mas o homem é lobo do homem, está lá no Leviatã. Não, está lá na obra do Cidadão, na edição que eu tenho de 2002, da Martins Fontes, é na página 3 da obra. Eu mandei para vocês em PDF, aliás, essa obra. Tá? Então, é uma frase antiga, né, de um dramaturgo romano que se chama Plauto, que dizia, né, o homem é o lobo do homem, uma frase próxima. Então, muitas vezes a gente acha que por estar numa obra de um autor, é o autor que inventou a frase, mas não, essa frase já é bastante antiga. Logo, né, a gente tem que ter esse cuidado quando vai trabalhar com um autor, para verificar se as frases que ele disse, hoje está muito em voga, né, essa pesquisa a respeito do currículo das pessoas famosas, se a pessoa fez a dissertação não, se fez a tese, copiou, colou, enfim. Mas é importante lembrar então que o Hobbes, né, é um autor que é fundamental para a compreensão do direito moderno. Tá? E o que eu enviei para vocês, de certa forma eu vou discutir aqui, né? Então, Thomas Hobbes, ele nasce no mesmo dia do professor. O professor nasceu no dia 5 de abril. Thomas Hobbes nasce no dia 5 de abril, só que o professor é novo e o Thomas Hobbes não. O professor nasceu em 72, o Thomas Hobbes nasceu em 1588. Tá? Viveu bastante tempo naquela época. Ele faleceu em 1679 na Inglaterra. E o Thomas Hobbes é um autor que vivencia, né, para quem lembra ainda, né, nas aulas de história, ele vivencia as guerras civis desta época, né, sobretudo a morte de um rei. Tá? Então ele pertence ao quadro daquilo que a gente chama de filósofos modernos. Por que filósofos modernos, professor? Porque na verdade nós identificamos como filósofos modernos todo aquele que, primeiramente, leva em consideração, né, na sua construção de uma ideia de sociedade ou Estado, o indivíduo. E um segundo aspecto que leva em consideração é uma ideia de convenção. Já não é mais como antigamente, onde a comunidade, de alguma forma, era uma construção natural. O homem não vive fora da comunidade, segundo Aristóteles e Tomás de Aquino. Não, para Hobbes não. Para Hobbes, a construção do Estado e a construção de certa forma da sociedade trata-se, né, de um efeito que tem como causa a convenção, o acordo, o pacto. Isso é bem importante para que vocês não esqueçam no dia da prova. E normalmente nós chamamos esses filósofos modernos como pertencentes ao justnaturalismo moderno. E os antigos, nós dizemos que eles pertencem ao justnaturalismo antigo. Tem até, eu coloquei para vocês, né, que
Segundo Michel Villey, né, o filósofo moderno, né, formado na escola nominalista, né, de certa forma ele vai repudiar essa noção de justo dos antigos. Hobbes não esconde isso na obra, né? Ele a todo tempo o Leviatã, e vocês vão observar nos outros autores modernos, Rousseau, Montesquieu, toda uma tentativa de realizar uma crítica à perspectiva antiga, sobretudo Aristóteles. Então Hobbes é um autor que tenta contrapor, né, ao autor da antiguidade. E reflexo disso é o que? O nominalismo. O que é o nominalismo, professor? É a definição, de certa forma, das coisas a partir de uma convenção, né? As coisas não se dão mais numa perspectiva da metafísica, né? De buscar os primeiros princípios, como pensavam Tomás de Aquino e Aristóteles, mas sim através de uma convenção. Há toda uma crítica a respeito do nominalismo moderno, sobretudo no seu expoente, né, mais presente na atualidade, que é o neopositivismo. Então é bem importante essa parte. Eu gostaria que vocês, né, quem puder, tenha em mãos a obra do Michel Villey, onde o título é Filosofia do Direito, tá? Onde ele trata desse tema do nominalismo. De alguma forma, se alguém quiser, eu posso enviar algum artigo de algum renomado escritor aqui do Brasil. Sobretudo, eu recomendo sempre que leiam artigos de professores da USP, Unicamp e da URGS, né? Que é onde tem uma filosofia há mais tempo já sendo desenvolvida, ok? O tempo está acabando, eu já volto, rapidinho eu já volto para a gente continuar a nossa aula.